Eu tive um aluno, há alguns anos na graduação, que me fazia com frequência a seguinte pergunta: professora, eu faço mestrado ou faço concurso? Até hoje eu não entendo a dúvida da criatura, mas vale dizer que no momento ele é concursado, mestre e professor. Mas o que me fez recordar essa história para esse vídeo é que muitas vezes nós não sabemos qual é a finalidade de um mestrado e não identificamos se estamos aptos ou não a cursá-lo. Então, é bem interessante saber qual é o papel de um mestre, qual é o papel de um doutor, justamente para identificar se vale a pena fazer ou um mestrado ou um doutorado. Tanto o mestrado quanto o doutorado são formações que podem ocorrer após a graduação. O mestrado é uma formação voltada a todo aquele que deseja seguir a área acadêmica, principalmente atuando na docência. E o mestrado, ele tem duas subcategorias, que é o mestrado acadêmico e o mestrado profissionalizante. O mestrado acadêmico tem como função a formação de profissional que vai atuar especificamente na área da docência. O mestrado profissionalizante tem como foco o aprofundamento de pesquisa dentro de uma determinada área do conhecimento, formando o profissional para atuação direta no mercado. Ambos têm uma duração média de 2 anos e, ao final, para alcançar o título de mestre, o aluno necessita entregar e apresentar uma dissertação. A dissertação não exige nenhum nível de ineditismo e apresenta o resultado de uma pesquisa realizada no decorrer do mestrado, devendo ainda se enquadrar em uma das linhas de pesquisa e de formação constantes no programa. Já o doutorado tem como foco o aprofundamento do conhecimento, de modo a preparar o profissional, o doutor, a exercer a pesquisa pela excelência. Ele tem uma duração média de 4 anos e, para que o aluno receba o título de doutor, ele precisa desenvolver uma tese. A tese, por sua vez, exige o ineditismo e a demonstração do avanço do conhecimento do pesquisador e em que ponto ele consegue contribuir com aquele conhecimento para a comunidade científica. Partindo ainda de algo novo e que se enquadra também em uma das linhas de pesquisa do programa de doutorado. Agora você já sabe a diferença entre mestrado e doutorado. Porém, vale ainda ressaltar que para cursar o doutorado no Brasil, algumas instituições elas exigem que o aluno anteriormente já possua o título de mestre. Também que as instituições que lançam programas de mestrado e doutorado divulgam geralmente no 2º semestre os editais em que colocam não só a quantidade de vagas ofertadas, o período de inscrição, mas também as linhas de pesquisa. Assim, toda pessoa que quer fazer um mestrado ou um doutorado precisa passar por um processo de seleção, sendo que as regras desse processo de seleção tendem a estar bem explicadas no edital. Geralmente, para o processo de seleção, o candidato passa pela apresentação do seu currículo, apresenta ainda os seus documentos comprobatórios, passa por uma prova de conhecimentos, passa por uma prova de língua estrangeira e ainda por uma entrevista. Se é esse o caminho que você deseja seguir, informe-se e corra atrás. A gente vai ficando por aqui e se encontra na próxima semana, você já sabe, na sexta-feira. Tchau!